Vamos ler o texto? A gente vai ler do 1 até o verso... Vamos vendo. Eu vou ler aqui, Isaías 6, vamos começar no 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, está na NVI? Tá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou a mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado está o teu pecado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Igreja, eu quero que vocês leiam esse verso 8 comigo. Dani, se não estiver funcionando, vai para a viola, por favor. Vamos lá, vamos ler junto, tá? 1, 2, 3 e... Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Então, algumas versões vão dar uma diferença, mas o tema que a gente está falando durante todo esse mês é eis-me aqui. É uma frase que, como a gente já falou, ela aparece com vários personagens bíblicos. Aparece na vida de Abraão, aparece na vida de Ananias, que a gente já falou. No culto que a Ritoca pregou, ela falou sobre Samuel, como ele deu essa mesma resposta a Deus. Então, inclusive, queria te encorajar, se você perdeu alguma mensagem da série, tá no nosso Spotify da igreja e também no YouTube, tá? Você pode depois revisitar, ou se não viu, assistir elas novamente. Gente, quem era Isaías, né? Hoje eu quero que a gente foque nesse personagem no qual a gente vai aprender muito sobre Deus, sobre como Deus quer agir em nós. Isaías, ele foi um profeta que ele profetizou tanto nos reinos do norte, né, de Israel e de Judá por décadas, tá? Se você ler o livro de Isaías, ele tem mais de 60 capítulos. Você vê ele falando com a nação de Israel, você vê ele falando com as nações ao redor. Isaías, ele é conhecido como um profeta messiânico. Várias das suas mensagens apontam para Jesus, né? Quando fala: olha, um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está no seu ombro. Tem até a música do Rodolfo, Isaías 9. Isaías profetizou isso séculos e séculos antes de Jesus nascer. E ele fala: seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então a gente vê que ele foi um cara muito usado por Deus durante décadas para aquela nação. Mas eu queria te chamar a atenção para algo que às vezes passa batido na nossa leitura, tá? Tá ali no versículo 1, coloca ali, Saul. Tá ruim, Dani, vai ali pro violão, por favor. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias. E aí, se você está lendo a Bíblia meio rápido, meio sem prestar atenção, isso pode passar um pouco batido, mas isso é de muita importância, porque o rei Uzias, ele foi um grande rei de Israel, tá? Ele teve Davi, teve Salomão, e depois ele governou a parte do sul, que era Judá, tá? Se você não sabe um pouco sobre isso, a nação de Israel se dividiu em 2 reinos, tá? O reino do norte e o reino do sul. E ele foi um rei que governou por 52 anos. Fala comigo, 52 anos. Pra gente gravar. Gente, como é difícil ter alguém que governa por tanto tempo, né? A gente vive num sistema presidencialista, eles viviam numa monarquia.
E ele vai dizer que ele começou a governar muito novo, quando ainda era adolescente. Ele tinha cerca de 16 anos e governou durante 52 anos. Se você pega o livro de Reis, ele sempre fala assim, olha, esse rei vacilou muito e desagradou a Deus. Esse rei fez coisas boas e agradou o Senhor. E o livro vai sempre assim, falando daqueles que agradaram e falando daqueles que desagradaram a Deus. E esse rei foi um dos que agradaram a Deus. Se você ler a história dele, ele vacila um pouco, o final da sua vida é meio trágico, mas no geral, fazendo um apanhado da sua história, ele teve grandes feitos militares, ele aumentou a agricultura de Israel, ele fez com que várias nações viessem para fazer negócio com Israel, ele dominou outras nações a ponto de cobrar imposto delas e isso tornar a nação cada vez mais rica. Além disso, ele foi alguém que guardou e restaurou a nação para que ela adorasse a Deus, não se desviasse de Deus. Então a Bíblia vai falar que Uzias, ele começou o seu reinado temendo a Deus, buscando adorar e dar culto a ele, tá? Então ele foi um rei bom, ele foi um rei aprovado por Deus no geral, né? Até anotei aqui, ele fazia o que era reto perante o Senhor e o Senhor o abençoou. Se a gente acha nisso no segundo livro de Crônicas, 26. Ele era muito amado pelo povo, ele era reconhecido como rei, tanto é quando ele falece, o povo ficou de luto por dias por causa dele, né? Se o cara é ruim, ele morre, a gente só fala, beijo, que Deus o tenha, né? Se tu tá com muita raiva dele, tu não fala nem que Deus o tenha, mas que a gente sempre tenha misericórdia, ore até pelos nossos inimigos. Mas eu preciso que você entenda que esse era um rei que trouxe estabilidade. Fala comigo, estabilidade, segurança e tranquilidade. Isso, especialmente para um profeta, que nem a gente estava falando de Isaías, foi fundamental. Tá? Isaías, ele viveu junto com esse rei por muitos anos. Antes desse rei morrer, Isaías profetizou durante o reinado dele por cerca de 24 anos. Então imagina, você ser um profeta, você às vezes trazer mensagens que são difíceis e você ter alguém que não é contrário a ela. Pelo contrário, alguém que estimula os outros a ouvirem a mensagem, alguém que fala, olha, eu vou trazer uma mensagem, pera que eu preparo o culto, eu preparo o louvor, pera que eu vou chamar toda a nação para ouvir. Era mais ou menos isso, então eles eram contemporâneos. E Uzias, ele tinha um reinado que era pró-Deus, era um reinado que trazia o povo para perto de Deus. Ele não perseguia os profetas, mas lhes celebrava. E por que isso é importante? Porque o texto que a gente lê, esse grande encontro que Isaías tem com Deus, ele começa falando, no ano em que rei Uzias morreu. Ou seja, no ano que a minha segurança como profeta morreu, no ano onde aquilo que eu conhecia parecia chegar ao fim, né? Para a gente falando da vida de Isaías, aquilo que eles conheciam como tranquilidade para falar das coisas de Deus. Porque se você ler esse texto, a gente está em Isaías 6, mas ele já estava profetizando Isaías 1, 2, 3, 4, 5. E pega o livro para ler, gente. Era só marretada que ele falava, era só palavras muito duras, mas ele tem um grande encontro com Deus quando uma estação tranquila parece acabar. Enquanto eu estava fazendo essa palavra, eu sentia de falar conosco que alguns acontecimentos, algumas turbulências nas nossas vidas parecem um momento de desastre, mas são justamente elas que talvez nos empurram para o novo tempo que Deus tem para nós, amém? No caso de Isaías, foi a morte de alguém que era querido dele. Alguns estudiosos sugerem até que Uzias fosse primo dele, ou que Isaías fosse da família real. Mas o ponto é, quando a turbulência veio, ele foi empurrado para aquilo que Deus tinha para ele. Existem lugares que você talvez nunca teria saído se a crise não chegasse lá. Existem talvez igrejas que você nunca tivesse saído delas se não tivesse dado problema. Existem relacionamentos que se não fosse a gota d'água, amizades que te puxavam para baixo, relacionamentos que te puxavam para baixo, que se não se tornasse tão dramático, talvez você ainda estivesse lá. Então Isaías, ele passa por esse tipo de cenário, sabe? Um lugar que eu nunca sairia, uma crise que eu nunca gostaria de ter enfrentado, mas ela me empurrou para o destino que Deus tem para mim. Isso aconteceu muito na pandemia. Eu amo o tema de empreendedorismo e eu vi várias histórias de pessoas que tinham carreiras estabilizadas e aí a pandemia foi um chacoalhão para todo mundo, né? Acho que cada um tem uma história aqui em relação a isso. E uma história que me marcou era de um casal que eles eram engenheiros, se eu não estou enganado.
E aí não deu mais certo a empresa, eles foram demitidos e começaram a empreender fazendo doce. Como é quem faz doce, um nome bonito? Confeiteiro, mas tem um nome mais bonito. Não é patisserie, né? Sei lá, um confeiteiro top. Eles começaram a empreender nessa área e foram super bem sucedidos. E aí eles falaram, olha, se não fosse a pandemia, se a gente não perdesse o nosso emprego, nunca a gente ia deixar a nossa estabilidade para empreender em algo que era tão incerto. Mas hoje a nossa produção de doce, de tudo mais, nos dá muito mais renda do que a gente ganhava na pandemia. O que eu estou querendo dar um exemplo aqui, falar com a gente, pessoal, é que aquilo que às vezes para a gente parece um fim, pode ser justamente Deus começando algo novo em nossas vidas, amém? Aquilo que às vezes a gente vê como um fundo, como um buraco, às vezes é o lugar exato para Deus te levantar. E isso me marcou muito, porque nas crises tem gente que se amarga, tem gente que fica com raiva de Deus, tem gente que se coloca num poço sem fundo e só consegue ver mais profundidade, mais problema. Mas também na crise tem gente que se apega ao Senhor. E eu quero declarar que todos nós vamos nos apegar a Ele, amém? No teu momento de crise, irmão, eu sei que Deus ele lida muito bem com as nossas emoções. Eu estava falando com um amigo ontem e ele disse, olha, teve uma época que eu estava com raiva de Deus. Uma irmã do Coque me ligou e falou, meu filho, você está precisando de uma oração? E eu falei para ela, olha só, eu estou precisando de oração que eu estou com raiva de Deus. Aí você fala, Bruno, que horror isso. Mas se você ler os Salmos, direto o salmista fala, Senhor, por que você me abandonou? Senhor, como é que pode os meus inimigos se darem tão bem? Senhor, eu não estou entendendo nada, me salva. Deus não tem problema em lidar com os nossos sentimentos. É melhor você abrir o teu coração para Deus e falar o que está sentindo do que você botar uma capa, uma máscara de santidade quando estivesse tudo bem, sendo que você está cheio de questões com Ele. Vocês estão entendendo? Deus não tem medo das nossas perguntas, Deus não tem medo dos nossos questionamentos, Deus não tem medo das nossas emoções meio bagunçadas, porque toda vez que a gente se achega a Ele, Ele é a nossa resposta, Ele é a nossa saída, Ele é a nossa solução, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso consolo. E para Isaías aconteceu esse momento. Toda a nação, gente, imagina 52 anos, você com o mesmo presidente. Né? Meu Deus, aqui no Brasil estamos mal, qualquer lado que você gostar aí, eu acho que eu não gostaria de 52 anos dessa mesma pessoa. Mas esse rei, ele governou durante 50 anos e foi celebrado. Isso é muito difícil. Ele governou a nação de uma maneira boa. E ali todo mundo meio desesperado. Meu Deus, e agora? O cara que era uma figura de estabilidade. E tanto é, se você continua a ler o livro, o filho dele foi um rei horrível. Tudo aquilo que ele manteve de estabilidade, de estar próximo de Deus, o filho dele levou a nação para longe de Deus. Então, todos estavam meio apreensivos. O rei Uzias morreu. E aí Isaías tem um encontro com Deus. Mas algo me marcou muito, gente. Não sei aqui... Não vou nem perguntar quem tem mais idade aqui, mas todos nós já vimos, eu tenho 30 anos, os presidentes são de 4 em 4, então já vi aí 6 presidentes durante a minha época, né? Não porque alguns repetem, mas nessa mudança de presidencialismo. A gente vai ver, até morrer, eu quero profetizar, vai todo mundo morrer bem velhinho aqui, muitos presidentes, muitos poderosos, muitas pessoas incríveis, muitas pessoas que se destacam, mas... nenhum deles pode vencer a morte. O que Deus estava falando para Isaías ali é que os reis daqui, os governantes daqui, os poderosos daqui, eles passam, mas o trono nos céus ele nunca fica vazio, amém? Deus nunca perde o seu controle, Deus nunca perde o domínio, Deus nunca perde a glória dele. Então cuidado, porque às vezes a gente venera tanto pessoas, a gente idolatra tantas pessoas, mas tanto eu como você somos feitos de carne e osso. Meu sangue é vermelho, teu sangue é vermelho. Nossas contas bancárias podem ser diferentes. Nossas histórias podem ser diferentes. As viagens que você já fez podem ser diferentes. Mas deixa eu te falar, a morte vai chegar para todos nós. Todos nós, com todos os nossos tesouros, nada disso sobe aos céus. Então cuidado, meu irmão, no tanto de ênfase que você coloca nos homens. Não façam dos homens a tua segurança, amém? Não faça dos homens a tua esperança, não faça dos homens a tua salvação. A própria Bíblia vai falar assim, maldito é o homem que confia no homem, mas aquele que coloca a sua esperança em Deus, esse será louvado.
Então não está falando, oi meu Deus, meus amigos de tantos anos, sejam bem-vindos, pessoal. Desculpa, gente, me animei. Mais um baby. Vamos ver se ele é do time dos calmos ou dos... Não, misericórdia. Igreja, os reis daqui passam, mas o nosso permanece para sempre. Os tronos daqui dessa terra, eles se abalam, mas Deus e Cristo permanecem intactos. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso, se dobre somente diante de Deus. Ah, Bruno, então não tem que respeitar as pessoas? Lógico que tem. Ah, então sou uma pessoa de autoridade, eu não tenho que ter um tratar diferente? Pode ter, não tem problema. Mas nunca se veja menor do que ninguém, meu irmão. Nunca se veja numa sala. Imagina se a gente estivesse aqui e tivessem todos os maiores governantes da terra. Diante de Deus, quem é o maior? Aquele que se submete à sua vontade, aquele que busca a sua vontade. Nada disso da terra impressiona Deus. Uzias havia morrido, o trono estava vago, mas Deus permanecia o Deus de Isaías. Então, eu estou trazendo esse contexto, a gente não vai falar sobre Uzias aqui hoje, mas é importante a gente saber disso, porque senão a gente acha que era apenas mais uma visão, mas você precisa entender que o profeta estava no momento chave da vida dele. E eu sei que alguns de nós podemos estar passando por isso, não se desespere, Deus continua no seu trono. Posso ouvir um amém, pessoal? Amém. Aleluia. E aí olha o que acontece, né? No verso 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Lembra? O trono terreno estava vazio, mas o trono de Deus permanecia. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles. Serafins são um tipo de anjo, tá? Tem os querubins, os serafins, os arcanjos. E ali fala que eles tinham 6 asas. Com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. E eles clamavam um para os outros, tipo assim, vem comigo nessa imaginação. Eu era um serafim, o Dani era um serafim do violão também. E aí a gente estava vendo a Deus ali no seu trono, e aí eles começavam a fazer uma declaração uns para os outros. Eles declaravam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Meu irmão, imagina essa cena celestial, os anjos diante de Deus e vendo a sua beleza, vendo a sua grandeza, vendo a sua santidade. Eles não conseguem falar de futebol, eles não conseguem falar, sei lá, das coisas terrenas, eles nem falam que Uzias tinha morrido, como é que ia ficar a situação de Israel. Quando eles estavam diante de Deus, eles só falavam, ele é santo, ele é santo, ele é santo, e toda a terra está cheia da glória dele. Então, se você está aqui hoje, Deus, ele quer te encher da glória dele, amém? Não é para que você seja um vaso vazio, especialmente para os nossos amigos raiz pentecostais. Deus quer que você seja um vaso cheio da glória dele. Posso ouvir um amém? Os anjos, eles se olhavam em espanto. E para pensar comigo, eles estão lá por toda a eternidade. E ainda assim eles se fascinam com Deus. Ainda assim, eles descobrem coisas novas em Deus. E às vezes a gente meio que, sei lá, acho que é só isso. Acho que a vida com Deus é só isso. Não, meu irmão, se você está entediado com Deus, o que está errado é a gente, porque Ele é fascinante, porque Ele é maravilhoso. Sempre tem facetas novas para a gente descobrir dele. A Bíblia, eu costumo dizer assim, olha, ela é rasa para que todo mundo possa começar, mas ela é tão funda que ninguém pode falar que conhece tudo dela. Sempre há algo de Deus para a gente descobrir. Então, nesse ambiente de louvor e adoração, fala que as bases, né, tipo as colunas, começavam a tremer. A casa se encheu de fumaça que simbolizava a glória de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Tudo estremece diante dele. Diante de Deus, não há ninguém, nenhum humano que possa se colocar de pé e falar, estamos no mesmo nível. Isaías, ele fica aterrorizado. Coloca o próximo versículo ali para mim. Olha o que ele fala. Então eu disse, ai de mim. Repete aí comigo, igreja. Ai de mim. Estou perdido. Meu Deus. Se ele que era um profeta de Deus falou isso, imagina a gente. Eu falo, meu Deus. Ia virar o pó na hora. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Gente, peraí. Ele, com seus lábios, profetizava as nações. Como é que ele está se reconhecendo dessa forma? E habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, lembra? O verdadeiro rei, o Senhor dos exércitos.
A gente está encerrando e falando sobre dizer eis-me aqui, a Deus. Fala, Deus, eu estou aqui, eu estou disponível. Senhor, eu sou teu completamente. E muitas pessoas, eu sei que talvez você está aqui com esse sentimento, se autodesqualificam para servir a Deus. É como assim, Deus pode usar o pastor, mas a mim não. Deus pode usar, cara, essa pessoa ali, mas a mim não. Deus pode usar aquele cantor famoso, mas a mim não. Isso é errado. Quantas vezes... Quem aqui já recebeu alguma promessa de Deus? Faz assim. Quantos aqui depois dessa promessa falaram? Tá maluco, não tem como acontecer. Vários. Porque a gente se examina, né? Chega uma promessa de Deus falando, você vai ser isso. Você olha para você, impossible. Errou. O profeta estava maluco. Mas sempre quando Deus dá uma promessa pra gente, Ele não quer que você faça um inventário sobre você mesmo. Ele quer que você faça um inventário sobre Cristo Jesus, porque agora é Cristo habitando em nós que é a esperança da glória, amém? A Bíblia vai dizer que em Cristo todas as suas promessas são sim e amém. É lógico que todas as promessas de Deus sobre a minha vida, eu olho para ela e falo, não dá, não tem como no natural. Mas não é para vivermos no natural, é Cristo habitando em nós. Então, quando a gente vê esse profeta, ele está entrando num nível de encontro ali com Deus que, ao ver a santidade de Deus, ele automaticamente fala, ai de mim, estou perdido, meus lábios são impuros. Que loucura, né, gente? Eu sempre fico nesse mistério do Evangelho, porque você pega a Bíblia, você lê que você é pecador e não tem como você se salvar. Aí você lê um pouquinho mais da Bíblia, você vê o apóstolo Paulo falando que você é um santo. Aí você fala, meu Deus. Aí você lê a Bíblia, você fala que todos carecem da glória de Deus. Aí mais você lê um pouquinho mais dela, fala que você pode ser chamado de família de Deus, cordeiro com Ele. Esse é o mistério do Evangelho. Nós somos impuros, somos pecadores, somos perdidos longe dEle. Nessa sala ninguém poderia apresentar algo para impressionar a Deus com a sua santidade, porque é o Espírito Santo habitando em nós que nos transforma em santos diante dele, amém? Amém. Isaías estava falando isso, ai de mim, em mim não tem nada. Então se você está aqui hoje e você acha que você só precisa de Jesus como um adereço, meu irmão, esse não é a tua postura do Evangelho. Jesus não é um adereço, Ele precisa ser o nosso tudo, amém? Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança. Por mais bom, por mais gentil, por mais belo, por mais generoso que você seja, não há ninguém que não tenha pecado, não há ninguém que não careça da glória de Deus, mas também não há ninguém que não possa ser lavado por esse sangue, que não possa ser abraçado pela misericórdia, que não possa ser restaurado por Ele. O profeta, ele se vê como alguém impuro. E essa é a nossa condição, mas pelo sangue somos justificados. Pelo sangue de Cristo somos lavados. Eu não vou perguntar quem está meio assustado com a conta do cartão de crédito nos próximos meses, mas a gente tinha um débito impossível de ser pago. Nós tínhamos uma dívida que não importa o quanto você trabalhasse, quanto você se entregasse, era impossível de ser paga. Simplesmente Cristo Jesus naquela cruz pagou o preço por mim e por você. Cristo não se impressiona conosco. Nath, nada que eu faça, eu estou aqui pregando a palavra, isso não impressiona Deus. Sabe o que impressiona Deus? Quando Ele vê Cristo habitando em mim. Vocês têm noção, gente, o Evangelho é tão maravilhoso. Vem cá, Tuca, rapidinho. Que quando Deus olha, o Tuca vai representar Jesus, tá? E o eu vacilão que eu sou. Mas hoje, quando Deus olha para Jesus e olha Jesus habitando entre nós, é o mesmo amor. Deus não ama mais a Cristo, mas Cristo habitando em nós, o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho, que estava com Ele em toda a eternidade, Ele tem por nós. Valeu, Jesus Mirim, pode ir lá. Nós sabemos nossas limitações. Se fosse dar uma listinha, falar, coloca aí, meu Deus. Às vezes a gente se coloca até mais para baixo do que deveria. Mas o sangue de Jesus é suficiente, amém, igreja? O sangue dele nos lava, nos limpa, nos purifica, seu Espírito nos capacita. Eu sei que muitos de nós se olham e aí você pode estar pensando, poxa, eu não sirvo para esse reino. Santidade é difícil demais. Na nossa carne é difícil demais, é só quando o Espírito habita em nós. Eu já falei isso aqui em várias pregações. Deus, ele não quer te adestrar, Deus quer mudar a tua natureza.
Mudar comportamento, os homens mudam. Segue vários coaches. Acorda 4h47 da manhã, faz isso, faz aquilo. O seu comportamento vai mudar, a sua vida vai mudar. Mas só Jesus pode mudar a nossa natureza. Só Jesus pode mudar. Então, dizer eis-me aqui, que é o que a gente quer impressionar, colocar como uma impressão no teu coração, não é para os melhores. Não é para os mais preparados. Não é para os que têm mais tempo de igreja. Não é para aqueles que são mais abastados ou têm mais intelecto. Dizer eis-me aqui para Deus não é para aqueles que são mais santos, para aqueles que já nasceram numa família evangélica. Não! Dizer eis-me aqui para Ele é característica dos disponíveis. Dizer eis-me aqui é a característica daqueles que olharam para Ele e falaram: em mim, ai de mim, mas em Ti eu sei que tudo posso. Dizer eis-me aqui para Deus já não está mais no nosso nível de capacidade. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Não está na minha capacidade. Se essa igreja, para ela triunfar, para ela crescer, para Deus fazer os milagres que Ele tem feito aqui, ela depender da minha capacidade, ai de mim, ai de nós. Sabe por que ela vai para frente? Porque o Espírito Santo está sobre nós, amém? Porque Ele quer usar a mim, o Dani, cada um de nós aqui. Não é um mover conectado e fixado em uma única pessoa. Então Isaías, vamos continuar ali, Saul? A gente está indo praticamente verso a verso. Ele fala: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Segue aí. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que ele tirou do altar com uma tenaz. Uma tenaz era um instrumento que ele retirava. Com a brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Você consegue entender? Volta. Que Deus está frisando muito nos lábios, na boca de Isaías, porque ele era um profeta de Deus. Ele anunciava a mensagem de Deus. Então ele fala: ai de mim, meus lábios são impuros. Mesmo servindo a Deus. E aí ele é tocado com uma brasa do altar e é purificado. Você consegue entender, e eu estou frisando isso, que essa ação de purificação, Deison, por mais que a gente se coloque ali, é Deus que opera tanto querer quanto efetuar em nós. Você não é mais santo porque você fica: hoje eu vou ser santo, hoje eu vou ser santo, hoje eu vou ser santo. Você se torna cada vez mais santo quanto mais perto você está dele. É a presença dele, é a glória dele que nos transforma. Pelo contrário, senão é só a gente na nossa própria força. Por que eu estou falando isso, Inês? É impossível sem o toque de Deus. Tem muitos de nós, a gente está tentando reprogramar simplesmente o nosso comportamento. Não é isso que Deus espera. Santidade sem o seu toque é impossível. Santidade sem o seu fogo é impossível. E eu creio que nessa noite Deus vai nos tocar, amém? Já está nos tocando. Então, quando Isaías aparece ali, ele é tocado por Deus. E o que acontece? Passa ali para mim, Saul. Depois disso... Não, volta um. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi retirada. Algumas versões vai estar aqui: a tua culpa foi retirada e perdoado está o teu pecado. Por que isso é importante, Gi, quando a gente fala de eis-me aqui? Porque quantas vezes e quantas pessoas a gente já caminhou junto que serviam a Ele. Estou aqui tocando, estou aqui pregando, mas debaixo de um peso imensurável de culpa, debaixo de um peso de pecado. E meu irmão, como é horrível isso. Como é horrível você, ao mesmo tempo, querer adorá-lo, mas ser consumido pela culpa. Ser atormentado pelos demônios. Olha, eu lembro o que você fez no verão passado. O que acontece em Vegas não fica só em Vegas, fica a culpa te atormentando, te perseguindo durante toda a vida. Quantas pessoas a gente já conversou sobre aborto e no momento a pessoa tomou aquela decisão, mas é uma culpa que persegue como um fantasma por anos e anos da sua vida. Não é só um momento. E então quando o anjo toca ele fala duas coisas que quando eu li eu falei: meu Deus, como eu preciso disso. Ele fala: a tua culpa está removida e o teu pecado está perdoado. Não sei vocês, mas eu quero andar sem culpa diante de Deus. Sem aquele peso de caramba, parece que eu estou sempre tentando que aprovar, parece que eu estou sempre tentando fazer algo para ganhar o seu amor. Não é assim que funciona.
Jesus não tinha feito nenhum milagre, Carol. Tá ali em Mateus capítulo 3. Ele é batizado. Seu Euclides, nenhum milagre. Jesus não tinha feito nada. E aí ele se batiza e ouve uma voz do céu falando: eis o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Nessa noite, eu sei que se Deus nos tocar, Ele remove de nós toda a culpa e todo o pecado, amém? Já não é mais a nossa força tentando fazer Ele gostar de nós. Deus gosta de você. Deus ama você. A gente fica, Deus tem que gostar de mim, eu preciso me alinhar. E é verdade. Quanto mais a gente se alinha, mais prazer de Deus está sobre nós. Mas Ele já nos ama. Ele já tem prazer em nós. Então, falando disso, né? De eis-me aqui, de servir a Deus. Servir a Ele debaixo de culpa e pecado é horrível, gente. Tem um texto da Bíblia, Yuri, que eu amo, que fala assim: a quem mais foi perdoado, mais amará. Quem já leu esse texto alguma vez? Aí ele conta a história que um homem devia, 10 milhões e foi perdoado, e um outro homem devia 10 mil, também foi perdoado. Aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem vai amar mais? Ele fala: mestre, acho que aquele a quem mais foi perdoado, mais amará. Quando eu li esse texto, eu falei, cara, eu me converti com 14 anos. Eu falei, eu acho que eu tenho que ir para o mundão, tenho que ir para a gandaia, tenho que fazer tudo que a galera faz de errado. E aí eu vou ser muito perdoado para poder ser muito amado. E eu lendo, falando, Senhor, é isso? Então vou dar um chute aqui na igreja, vocês dois aí que estão adolescentes, né? Vou dar um chute aqui, vou viver as coisas loucas. Deus falou, não. É o entendimento de como fomos perdoados por Ele. Todos nós aqui, nada de que tínhamos podia agradá-lo. Nenhum de nós poderia comprar o nosso passaporte a céu. Mas o entendimento do quanto você é perdoado é relacional. Ele corresponde ao quanto você o amará. Se você acha que Jesus só mudou um pouquinho a tua vida, você só vai amá-lo um pouquinho. Se você entender que Jesus é tudo na tua vida, você vai amá-lo com tudo que você tem. Amém? É uma questão do entendimento do quanto fomos perdoados. E o texto vai falar que quem muito foi perdoado, muito amará. Quem muito foi perdoado, muito o servirá. E esse é um grande problema da igreja. Nós estamos, Deus querendo que a gente acelere, Deus querendo que a gente voe, mas parece que a gente está acorrentado nas nossas culpas e pecados. Como é que eu me livro disso, pastor? Como é que eu me livro disso, Bruno? É no lugar da glória de Deus que essas coisas desaparecem. Você vê que isso aconteceu com Isaías quando ele tem esse encontro com a glória e com a presença de Deus. É ali que as nossas vergonhas são cobertas. Para pensar, Adão e Eva, eles estavam nus e nem sabiam. Por quê? Porque a glória de Deus cobria tudo neles. Quando o pecado entra, aí eles começam a tentar se justificar. Lembra? Pecado e culpa. Mas quando Deus tocou a boca de Isaías, Ele removeu tudo isso. Meu Deus, como eu preciso disso, Pai. Como precisamos do Senhor nos lavando nessa noite. Como precisamos do Senhor nos tocando da maneira que só o Senhor sabe tocar, Pai. No lugar da glória, as nossas vergonhas são cobertas. Não é que elas não existem mais, Biel. Elas estão lá. No lugar da glória de Deus, não é que a gente passe a ser perfeito, mas a perfeição dele cobre as nossas imperfeições. No lugar da glória de Deus, não é que você ainda é alguém sem falhas. Não, você ainda tem um monte de falhas, mas aquele que é infalível te cobre. No lugar da glória de Deus, a tua conta pode ainda estar vazia, mas o Deus da provisão agora te cobre. No lugar da glória de Deus, o futuro ainda é incerto, mas o Deus que é o mesmo ontem, hoje, para sempre, agora Ele te cobre, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Eu sei que nos falta muitas coisas, mas tudo que precisamos está nele. Exatamente tudo que precisamos está nele. Então a gente foca tanto em se livrar da culpa, se livrar do pecado, em servir melhor, em conseguir pregar melhor, em dar mais dinheiro, em conseguir performar de uma forma melhor, mas a resposta é sempre ir até Ele. Você nunca vai ser mais santo do que o dia que você esteve mais próximo dele. Você nunca vai se sentir mais completo do que quando você está próximo dele. Quem caminha com o Senhor sabe, você sabe que quando você está próximo, quando você está orando, quando você tem essa consciência da presença de Deus, a gente passa por um monte de perrengue, mas a glória dele nos cobre. Jesus está aqui, amém? Eu posso senti-lo, nos lavando, nos limpando. É pelo seu sangue, igreja. Repete assim comigo, é pelo sangue que eu sou livre. É pelo sangue que eu sou perdoado. É pelo sangue
que eu posso servi-lo. Agora vamos declarar como quem crê. Vocês estão muito desanimados. É pelo sangue que eu sou livre. É pelo sangue que eu sou perdoado. É pelo sangue que eu posso servi-lo. Sem nada, sem culpa, sem pecado, sem amarras. Olha o texto como continua. Depois que tocou, depois que tirou a iniquidade, depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus procura por parceiros na terra. Bruno, Jesus já não completou a obra? Está completa. Ele declarou: está consumado. Mas eu e você temos o privilégio de sermos as mãos de Deus. Nós temos o privilégio de sermos seus pés, a sua boca. Deixa até eu falar algo que eu nunca vou se pressionar sobre isso nas ofertas, mas Deus quer te usar até mesmo para ser a carteira de Deus na terra. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? E se Deus puder achar em você um coração tão generoso que Ele pode dar tantas riquezas, tantas bênçãos, mas isso nunca vai substituir o lugar dele. Sabia que a generosidade é um dom de Deus? Olha só, Romanos 12, do 5 a 8, fala: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, gente, a gente é um corpo, mas Deus deu os dons diferentes para cada um. Aí ele fala: se profecia, que seja segundo a proporção de fé. Se tu tem o dom de profecia, cresce em fé, ele está falando. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério, né? Eu e minha esposa, nosso papel aqui é o ministério, se dedique a isso. Ao que ensina, esmere-se a fazê-lo, ou seja, se dedique a ser um bom mestre. Ao que exorta, faça com dedicação. O que contribui, faça com generosidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Gente, não fica ofendido não nos momentos de oferta. Posso ouvir um amém? Amém. Não faz diferença nenhuma para mim e para minha esposa. A gente nem recebe salário aqui. Mas somos nós que precisamos participar desse momento com Deus. Não é Deus que precisa do nosso dinheiro, somos nós. Então, Deus está procurando parceiros na terra. Parceiros em oração, que vão orar aquilo que Ele quer fazer. Parceiros em generosidade. Parceiros que, cara, vão num lugar que ninguém quer ir, mas vai lá representar a Deus. Eu e minha esposa, a gente fez uma viagem missionária para a Índia. E quando a gente estava lá, eles falaram: olha, não prega para os outros na rua, porque é meio perigoso. Mas quando a gente estava lá, a gente pegou um Uber, nem sei se era Uber o nome, mas pegamos assim, e eu senti muito de falar com aquele cara. E aí eu comecei a pregar para ele, comecei a falar para ele. Eu falei: qual a chance de um brasileiro entrar na tua terra, entrar depois disso no teu Uber, e mesmo contra as indicações que a gente tinha, ter a coragem de te falar do Evangelho de Jesus? Será que não é para uma hora como essa que Ele te separou? Será que Ele não queria de verdade te encontrar? Deus quer nos usar, amém? Deus quer parceiros na terra. Bruno, mas eu tenho tão pouco. Apresenta Ele. Lembra? Jesus queria alimentar uma multidão, Samira. Apareceu um menininho: mestre, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Dá para fazer alguma coisa? Dá. No teu pouco, Deus pode trazer multiplicação e o poder dele, amém? Bruno, eu estou chegando na igreja hoje. Talvez você pode falar algo para alguém que nunca ouviu dele. E por aí vai. As maneiras como Deus nos usa é sobrenatural. Mas Isaías termina falando: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Quase, Saúl. 9.9. Talvez o Isaías do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 não falasse eis-me aqui. E a gente viu isso em todos os textos. Samuel, Deus chama Samuel, ele fala: eis-me aqui. Deus não fala de antemão a missão, os propósitos, as dificuldades. Ele falou: Abraão, e Abraão falou: Senhor, estou aqui, sem saber para quê. Ananias, estou aqui, eis-me aqui. Qual foi a sentença seguinte? Vai pregar para Paulo, que era o maior assassino de cristãos da sua época. Meu Deus! Talvez o Isaías diante não falasse eis-me aqui, mas aquele que encontrou com a glória de Deus fala. Aquele que se aproximou de Deus, ele não pensa 2 vezes, ele vê uma conversa nos céus. Quem vai enviar? Quem vai por nós? Ele fala: eis-me aqui, deixa eu participar do que o Senhor está fazendo. Lembra, gente? A gente estava falando de um homem que falou: meus lábios são impuros. A gente estava falando de um homem que carregava culpa e pecado, porque foi isso que Deus tirou dele.
Mas ainda assim ele fala, estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Isaías encontrou a presença e isso mudou, gente. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a me examinar e ver tantas coisas que eu acho que eu não sou bom o suficiente. Tantas coisas que eu acho que faltam, tantas coisas que eu poderia ser melhor, tantas limitações, mas de verdade eu senti Deus cobrindo todas elas com a sua glória. Então Isaías entendeu que se estivesse com Deus não haveria impossível. Isso é difícil. Eu estou aqui hoje te desafiando a falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, a minha vida é tua. Senhor, os meus caminhos são teus, sem saber o que vem pela frente. Lê o livro de Isaías, quanto perrengue ele não passou, quanto ele não foi perseguido, quantas batalhas ele não enfrentou. Mas esse é o verdadeiro eis-me aqui para Deus, sabe, Amanda? Quando a gente fala, eu estou contigo e não abro. Eu estou contigo e não importa o que aconteça. Você pode estar aí falando, Bruno, isso é sério demais, acho que eu nunca faria isso. Mas se você é casado, você falou para tua esposa, eis-me aqui. Você não sabia todas as crises que eu ia enfrentar. Vocês não sabiam que ia ser talvez difícil ter filho. Vocês não sabiam que ia ter perrengue financeiro. Mas vocês olharam um para o outro e falaram, a gente tem uma aliança, eu estou aqui para você, você está aqui para mim. Quando a gente teve o filho, quando a gente teve o Tim, sem saber, e aí acho que foi até sem saber, a gente falou, eis-me aqui. Porque quantos desafios não aparecem com uma criança? Coisas que com certeza você não estava pronto, mas Deus te prontifica. A mensagem de dizer eis-me aqui é Deus só precisa da nossa disponibilidade, o resto é com Ele, amém? O resto é capacitação dEle sobre nós. E da mesma forma é servir a Deus, Senhor, eis-me aqui. Talvez não sou o melhor, talvez não sou o mais capacitado, talvez não sou o que tem o melhor histórico. Eu amo Jesus, cara. Ele, ao escolher os seus discípulos, ele não escolheu nenhum que era o top 5 da escola dos fariseus. Ele escolheu pescadores e letrados, a maioria menores de idade. Escolheu um publicano, um cobrador de impostos que era odiado até pelos seus irmãos. Escolheu um zelote que era meio que um revoltadaço assim, tá? O publicano, ele era tipo um cara mega conservador, mais corrupto. O zelote era um cara super revolucionário que queria mudar o governo. Jesus escolhe todos esses tipos de pessoa. Ele não escolheu nenhum que você e eu escolheríamos, gente. Sabe quando joga futebol, você escolhe os melhores e o cara ruim sempre fica no gol? Jesus começaria escolhendo o cara do gol, botando ele no ataque. Fala, meu Deus, tá errado. Não é assim. Mas é assim. A gente está falando sobre esse tema há uns 4 domingos. E o que eu queria mesmo de Deus era que essa certeza entrasse no nosso coração. Deus não precisa de nada que temos, a não ser da nossa disponibilidade, amém? Deus não precisa da nossa... Bruno, então eu posso vir de qualquer jeito? Não, Ele nos lapida, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos qualifica, Ele vai nos glorificando, Ele vai nos preparando. Sim, tudo isso acontece, mas o que mais precisamos é isso. Esteja perto da presença, esteja perto dEle. Não é só sobre vocês, ovelhas, que têm inseguranças. Nós, pastores, também temos. Quantas vezes para pregar eu falo, meu Deus, se não for o Senhor, ferrou. Quantas vezes para aconselhar eu falo, meu Deus, que problema é esse que eu nunca vi na vida? Me ajuda, me direciona, e ali Deus dá a capacitação. Todos nós temos inseguranças, mas todos nós temos acesso a Deus, amém? Eu queria orar para a gente fechar, a gente vai ter um momento especial de oração.